Capítulo 10 de O Mulato de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Às 6 horas da manhã do último sábado de julho, achavam-se Manuel e Raimundo a bordo do vaporzinho Pindaré, pertencente à nova Companhia Maranhense de Navegação Costeira. Fazia um tempo abrasado, muito seco, cheio de luz. A viagem era incômoda pela aglomeração dos passageiros que, no dizer de chapa de um de bordo, iam como sardinhas em tigela. No entanto, considerava Manuel, tudo aquilo estava muito melhor. Já se viajava facilmente pelo interior da província. Dantes a navegação do Itapecuru tinha os seus quês. E passou a narrar circunstanciadamente as dificuldades primitivas de uma viagem ao Rosário. Aquela companhia, assim mesmo, viera prestar grandes serviços à província. Deixasse lá falar quem falava. O único inconveniente para ele era aquela maldita baldeação no Codó. Isso sim, era horrível e se devia acabar quanto antes. Mas que felizmente o Rosário era a primeira estação e ele não tinha de sofrer a tal baldeação. Ao amanhecer, saltaram na Vila do Rosário em companhia de um amigo conhecido de Manuel, que aí residia há um bom par de anos. Era um portuguesinho de pouco mais de 40 anos, falador, vivo, brasileiro nos costumes, muito trigueiro. Venha cá para casa e pela manhã seguirá o seu caminho, aconselhava ele a Manuel, sempre que queria mostrar o seu palácio. Sabe você, dizia em caminho, aquela baixa que pertencia ao Bento Manhoso? Pois isso fica-me hoje no quintal. Fiquei com a fazenda da viúva por uma tuta-e-meia e hoje está produzindo, que é aquilo que você pode ver. O meu projeto é levantar uma engenhoca aí perto, onde fica o igarapé do Ribas. Quero ver se aproveito aquelas baixas para cana, percebe, não? E dissertava largamente sobre sua roça, seus projetos, censurou medidas mal tomadas pelos vizinhos e conversou sobre o Barroso. Barroso era a fazenda do Cancela, para onde se dirigia Manuel. São boas terras, são muito limpas, muito abençoadas. Quem foi que levantou o Luiz Cancela? E sem transição, é verdade. Uma ocasião, creio que em conversa, ele me disse ser o senhor quem lhe aforara as terras. É verdade? Era sim, fez Manuel. Ah, são suas? Não, que eram daquele moço. E Manuel indicou Raimundo, que nessa ocasião contratava com um homem que se fora chamar os cavalos para a viagem no dia seguinte. São muito boas terras, insistia o portuguesinho. O Cancela tem-as querido comprar por várias vezes. Pois comprava-as agora. A noite, ao contrário do dia, fizera-se fresca. Depois da ceia, cada um estendeu-se na competente rede. Raimundo queixava-se de pragas e maruins. Manuel meditava negócios, cochilando, e o portuguesinho não dava tréguas à língua. Falava das terras com um entusiasmo crescente, contava maravilhas, mostrava-se fanático pelo Rosário. Afirmava não haver em todo o mundo lugar que se comparasse àquele. E no empenho da conversa, arrastado pela descrição, aumentava, mentia. Porém, Raimundo interrompeu-o, perguntando-lhe se conhecia a antiga fazenda São Brás. Estava impaciente por saber alguma coisa do lugar em que diziam-lhe ter nascido. São Brás? E o homenzinho levantou-se da rede com um espanto. Sim, era a que se chamava dantes, Ponta de Fogo. Se conheço, e por aqui vossa senhoria não encontra quem não lhe saiba a história. Raimundo ardia de curiosidade. Tenha bondade de contar-me o que sabe a esse respeito. Como vou andar por esses lados? Manuel adormeceu. Pois vossa senhoria não sabe a história de São Brás? Valha o Deus, meu caro senhor, que podia cair em algum malfarrico se não lhe fosse eu agora ensinar a reza que o nosso santo vigário nos ensinou nos tempos maus. Olhe, vossa senhoria, quando topar uma cruz na estrada, apeie e reze, e depois então siga o seu caminho dizendo sempre: por São Brás, por São Jesus, passo aqui sem levar cruz. Até avistar as mangueiras do Barroso, então pode seguir descansado que lá não chega chamusco. Mas por que toma a gente essas precauções? Ora, aí está onde a porca torce o rabo.
É por causa de uma alma danada que empesta esses lugares. Eu conto a Vossa Senhoria. E o portuguesinho, cheio de terror e engulhos secos, contou prolixamente que a Ponta de Fogo era noutro tempo lugar de terras boas e férteis, onde se podia plantar e colher, que abençoadas eram elas pela mão de Deus e pelo suor do homem. Porém, que uma vez apareceu o célebre assassino Bernardo, terror do Rosário e sobressalto dos fazendeiros, e depois de uma vida errante pelo sertão, roubando e matando, meteu-se na Ponta de Fogo e aí estourou. Nunca mais nesse desgraçado lugar vingara fruto que não tivesse ressaibo de veneno, nem medrara planta sem mitinga. As águas deixavam cinza na boca, a terra virava-se em salitre e as flores fediam a enxofre. Mas quem comesse desses frutos, se deitasse nessa terra, se banhasse nessas águas e cheirasse aquelas flores, ficava de tal modo enfeitiçado que não havia arrancá-lo dali. O diabo tinha untado o fruto de mel e perfumado as flores e amaciado a relva para atrair e engordar o incauto caminheiro. Foi isso, continuava ele, o que sucedera ao pobre José da Chuva quando se meteu por cá. Enfeitiçou-se. Eu era muito novo nesse tempo, mas bem me lembro de quando o via, coitado, todo amarelo, vergado, muito triste, que logo se avinhava que o diabo lhe pregara alguma. E sempre andou assim. Um dia morreu-lhe a mulher de repente e ele pouco depois foi varado por um tiro, que nunca se soube de onde veio. Desde então, São Brás ficou tapera. No lugar em que morreu José, levantou-se uma cruz, e todos que por aí passam rezam por alma do desventurado, até fazer certa conta de orações, com que possa descansar sua alma. Enquanto não chega a conta, está ela vagando pela tapera, de dia que nem um pássaro negro enorme que canta afinados, e de noite se vira numa feiticeira que dança e canta como uma perdida e ri como as raposas. Quando algum imprudente ou desprevenido se demora nessas paragens, a feiticeira o persegue de tal feitio que o sujeito, se não tiver um bom cavalinho, é pilhado com toda certeza. E se o pilhasse? Se o pilhasse? Ah, nem falar nisso é bom. Se o pilhasse, virava-se toda em ossos e caía-lhe em riba com tal fúria de pancadas que o deixava morto. E depois? Depois voltava a alma para a penitência, tendo perdido por cada pancada que desse 20 coroas de Padre Nossos. Quando Vossa Senhoria for amanhã, leve na sela de seu cavalo um galinho de arruda e depois de rezar a cruz, vá o sacudindo até as mangueiras do cancela. Mas não se esqueça, Vossa Senhoria, da reza que lhe ensinei. Sim, mas diga-me uma coisa, esse José da Chuva não se chama José Pedro da Silva? Justo. Vossa Senhoria o conheceu? De nome. Pois eu o conheci perfeitamente. E a pedido de Raimundo, o portuguesinho descreveu o tipo de José e contou as passagens que sabia de sua vida. Raimundo ouvia tudo com um interesse impaciente. Não queria perder uma palavra daquelas, mas às vezes tinha de interromper o narrador para fazer uma pergunta que lhe acudia no meio da conversa. O portuguesinho continuava sem cansar de falar. Pois a dona Quitéria Santiago morreu pouco antes do marido. Eu fui vê-la. E olhe, Vossa Senhoria, que de bonitona que era, ficou horrível. Estava roxa que nem uma berinjela. Não tinha filhos? Perguntou Raimundo. Nunca os teve. Nem o marido? Sim, podia ter algum filho natural. Não, que eu saiba, não tinha. Nem consta de alguma parenta que vivesse na fazenda em companhia do José? Sei cá, mas... Alguma irmã de Dona Quitéria ou talvez alguma amiga, hein? Qual o quê? Viviam ao contrário muito sós. Dona Quitéria, a única parenta que tinha, era a mãe. Essa vivia sempre mal com o genro e não saía de sua fazenda, que vem a ser aquela em que está até hoje o Cancela, a do Barroso. É verdade. Sabe quem lhe pode informar bem essas coisas? É o senhor vigário. Ele ainda vive na cidade, hoje é cônego, pois era muito unha com carne do José. O cônego Diogo? Justamente. Ele que era o vigário dessa freguesia. Ah, o cônego Diogo era o vigário dessa freguesia e era muito da casa dos Santiagos? Sim, senhor. E ele está aí que conta.
a quem quiser ouvir as voltas que deu para desencantar São Brás. Coitado, não fez nada e quase ia sendo vítima de sua boa vontade. Ele também acreditava na feitiçaria. Se acreditava, pois se ele a viu, que o disse. E olhe, vossa senhoria, que o cônego não é homem de mentiras, mas afirmava que havia em São Brás uma alma danada e não gostava que lhe falassem muito nisso. Proibia-o expressamente sob pena de excomunhão. Se acreditava, porque foi então que ele abandonou a paróquia, tendo aqui nascido, gozando da mais alta consideração e recebendo, como recebia, presentes e mais presentes de toda a freguesia. Eram aos bois, carneiros, capados, muita criação. Ele está aí na cidade, que o diga. Raimundo caía de conjecturas em conjecturas. Mas o cônego era muito amigo do José da Silva? Se era, coitado, amigo e muito bom amigo. Quando assassinaram o pobre homem, o vigário nem quis espargir-lhe a água benta. Mandou o sacristão. Não queria encarar o corpo do amigo nem a pau. E veja vossa senhoria, meteu-se em casa e pouco ou nada pareceu até retirar-se para sempre da vila. Todos nós ficamos muito sentidos com semelhante retirada. Estávamos tão acostumados com ele. Eu, nesse tempo, trabalhava nas terras do Coronel Rosa. Tinha os meus 20 anos. Assistia a tudo, meu rico senhor. Lembra-me como se fosse ontem. A fazenda foi logo abandonada. Ninguém quis saber mais dela, pois todas as noites quem passasse por aí ouvia gritos horríveis, medonhos. Mas, além do José e da mulher, quem mais morou nesse lugar? Ora essa, a escravatura e o feitor. Não, digo senhores. Ninguém mais. Ah, é verdade. José era feliz com a mulher? Viviam bem? Qual? Pois se lhe estou a dizer que aquelas terras eram do diabo, estavam sempre como cão com gato. O cônego é que fazia as pazes, aconselhava-os e pedia a Deus que os protegesse. E Raimundo perdia-se novamente em conjecturas, sempre sombras, sempre dúvidas sobre o seu passado. A conversa afrouxou. O português deitou-se e, depois de uma palestra vaga e bocejada, adormeceu. Raimundo sonhou toda a noite. Às 4 da madrugada estavam de pé, selados os cavalos, cheio o farnel para a viagem e montado o guia. Às 5 horas partiram. Logo que os dois se acharam em caminho, Raimundo tratou de entabolar com Manuel a mesma conversação que tivera na véspera com o portuguesinho. Queria arrancar do companheiro alguma revelação, qualquer palavra que o esclarecesse sobre seus antepassados, porém nada conseguiu. As respostas eram sempre obscuras, difusas, cortadas de pausas e reticências. Manuel falou-lhe no cônego, na cunhada e no mano José. E só. Porém minha mãe? Era a pergunta que ardia por escapar dos lábios de Raimundo. Ora Deus, estou sempre na mesma. Resolvia consigo e fazia por pensar em outra coisa. Mas o fato é que, apesar de muito artista, ia tão preocupado que nem dava pelas belas paisagens que fugiam dos lados, tocadas dos primeiros raios do sol. No entanto, o dia se gastava com o caminho. De vez em quando, o guia os levava a uma fazenda, a um rancho, e eles descansavam e comiam, para tornar a cavalgar por entre os pindovais e carnaubeiras da estrada. Agora era um pulo e lá estariam, disse o guia, espichando o beiço. Raimundo já se sentia aborrecido e impaciente pelo fim da viagem. Seu Eldorado era visitar São Brás. Desejava até que se fosse lá primeiro. Manuel declarou logo que não tinham tempo a perder para poderem chegar com o dia à fazenda do Cancela. Na volta, doutor, sairemos mais cedo e levaremos tempo. Lembre-se que nos esperam e não seria razoável bater fora d'horas em casa de uma família. Raimundo concordou praguejando, estava furioso com semelhante maçada. Que grandíssima estopada! O diabo da tal fazenda do inferno parecia fugir diante deles. Não se rale, patrãozinho. É ali, meta a espora no animal que talvez chegaremos com o dia. Ah, fez Raimundo, desanimado por ver o dia no seu apogeu e calcular que tinha de caminhar até a noite. Bonito! E deixou-se cair em uma prostração mofina, a fitar as orelhas do burro, que no seu movimento regular lembravam-lhe as asas de um pássaro voando.
Cá está! Exclamou Manuel, passando em um lugar mais sombrio da estrada. O quê? Ia perguntar Raimundo, quando deu, por sua vez, com uma cruz de madeira tosca e arruinada. Foi nesse lugar assassinado José. Todos pararam e o guia, obedecendo ao costume do lugar, apeou-se e foi rezar de joelhos ao cruzeiro. Reza pela alma de seu pai, meu amigo. Nesse lugar foi ele varado por uma bala. E o assassino? Perguntou Raimundo depois de um silêncio. Algum preto fugido. Até hoje nada se sabe ao certo a esse respeito, mas dizem que nisto andou unha política. Outros atribuem o fato ao diabo. Raimundo apeou-se e perguntou se o pai estava enterrado ali. Não, enterrou-se no cemitério da fazenda, ao lado da mulher. Essa cruz é um antigo uso destes sertões. Serve para mostrar ao viajante o lugar onde foi alguém assassinado e fazê-lo rezar pela alma da vítima, como faz aquele homem. E apontou para o guia, que, terminada sua oração, levantou-se e foi colher um ramo de murta que depôs aos pés da cruz. Raimundo sentia-se comovido. Manuel, de joelhos, cabeça baixa e chapéu pendurado, das mãos postas, rezava longamente. Ao terminar, surpreendeu-se de saber que Raimundo não tencionava fazer o mesmo. — O quê? Pois então o senhor não reza? — Não, senhor. — Ora, essa cá me fica. É boa. Então qual é a sua religião? Como adora o senhor a Deus? — Ora, senhor Manuel, deixemo-nos disso. Conversemos sobre outra coisa. — Não, queria só que o senhor me dissesse como adora a Deus. — Deixe-se disso, homem. Fique Deus em paz, que ele não precisa ser adorado por mim. — Mas então que entende o senhor por Deus? — Ora, o que entendo por Deus? Entendo a natureza, a matéria, o incriado. — Mas então o senhor não tem religião? — Pode ser. — Mas por que diz isso? Por que fala desse modo e não quer saber das rezas que foram ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo? Disse Manuel com toda a ingenuidade. Raimundo soltou uma risada. Ora, aí temos outra. O que tem minha religião com as rezas? Manuel formalizou-se um pouco, porém o outro explicou logo com um ar mais sério. Eu aprecio a natureza porque a acho bonita e boa, rendo-lhe o meu preito, estudando-a por meio de observações e experimentações científicas, tratando de examinar e conhecer todas as peças da grande máquina e habilitando-me principalmente para ser útil à humanidade. Ora, diga-me cá uma coisa. O que acha o senhor mais louvável? Servir a Deus, que segundo dizem é todo-poderoso e não precisa conseguintemente dos meus fracos préstimos? Ou servir uma parte desprovida da humanidade, que não tem o prestígio da parte forte e precisa de alguém que se desvele por ela? Não lhe parece mais leal e desinteressada a segunda hipótese? Bem, calcule agora que, se isto agrada ao senhor, quanto mais a Deus, que deve ser um espírito altamente justiceiro e reto, no caso que exista. Os cavalos tinham se afastado da cruz e caminhavam sacudidamente. No caso que ele exista, logo o senhor diz que não há Deus. Oh, senhor, não disse semelhante coisa. Sei cá se há ou não há Deus. Nem desejo e nem preciso saber se há. O que eu digo é que não reconheço necessidade nem razão para adorá-lo. O simples fato de constar por cá ser ele muito poderoso nada explica. Isso seria uma espécie de adulação. Seria uma coisa inútil, porque se ele é todo poderoso, que diabo? Não precisa de nossa atividade, que pode, aliás, ser muito bem aproveitada para outra coisa. Mas então o senhor não admite nossa gratidão para com o Criador? Em primeiro lugar, entendo que essa gratidão não é coisa que se manifeste por frioleiras. Em segundo, essa gratidão não tem razão de ser, porque logo que o Criador entendeu fazer a humanidade, foi porque achou que isso o divertia ou porque isso fosse de qualquer forma necessário para alguma coisa. Mas nós é que com isso nada temos. Somos simples manufaturas. A gente agradece o obséquio de que precisa ou o que pediu. A vida não está nesse caso. Quem encomendou o sermão que o pague. E daí, como lhe dizia, se o homem há de empregar inutilmente sua atividade em adorar a Deus, que não precisa de nossa adoração e que nunca chegaria a ser compreendido por nós, melhor será empregá-la em proveito real de alguma coisa e contentar-se cada um com ser útil a seu semelhante. De que modo?
Muito simplesmente, tratando de estudar e aplicar o meio prático mais evidente para torná-lo feliz. Como assim? Fornecendo-lhe cada um no seu trabalho de utilidade real os elementos de instrução, de educação e de progressos materiais. Mas eu, por exemplo, em que podia ser útil à humanidade? Oh, naquilo que estivesse ao seu alcance. Pois tenha a bondade de dizer alguma coisa que esteja ao meu alcance. Meu Deus! O senhor podia dedicar-se à invenção de qualquer indústria, ou de qualquer empresa, ou de qualquer máquina de utilidade real. Como simples negociante, podia ampliar o comércio da província em que o senhor tem enriquecido, podia criar fábricas, facilitar a vida da gente menos provida de fortuna ou de inteligência e, enfim, empregar a atividade de muitas pessoas ociosas e sem dinheiro. Então isso não é fazer bem à humanidade? E mais, depois de bastante rico, podia, se quisesse, levantar escolas, animar a criação de jornais que propagassem ideias boas, ajudar o melhoramento material da província, presenteá-la com algum edifício útil, contanto que tudo isso não fosse feito com a mira no hábito da rosa, que podia vir da corte. Sim, mas quantos me aponta o senhor nessas circunstâncias? Ó senhores! Podia apontá-los às dúzias se fizesse um esforço de memória. Podia mesmo citar-lhe Raspail, Carre, Papin, Palissy, Felipe de Girard, uma infinidade deles, mas basta simplesmente dar-lhe, quando chegarmos à cidade, um magnífico livrinho de Samuel Smiles. Tenho no meu quarto o Self-Help. Aí o senhor encontrará inúmeros exemplos de verdadeira dedicação à humanidade. Sim, mas isso eram homens bem preparados, eram assim uma espécie de sábios. Engana-se, mas quando fossem, o senhor tem o mesmo direito de instruir-se. Mas, enfim, como o senhor se julga incapaz de qualquer um desses meios, lembro-lhe outro que está perfeitamente ao seu alcance e que é muito e muito proveitoso. Qual é? O da educação dos filhos. Da educação? Pois não. O senhor tem uma filha, não é verdade? Pois bem, logo que essa filha nasceu, o senhor devia ter em vista prepará-la para vir a ser útil. Devia, desde o berço, evitar-lhe a enervação e a miotilidade do organismo por meio de uma boa educação. Dar-lhe exercícios, alimentação regular, excelente música, estudos práticos e, principalmente, bons exemplos. Depois, evitar que ela fosse, como é de costume aqui, perder nos bailes o seu belo sono de criança e estragar o seu cérebro e o seu coração, quando mal se principiavam a formar. Evitar rigorosamente o contato das pretas, que em geral são debochadas e supersticiosas. Não consentir que em sua casa se contasse a história do lobisomem, do cavalo-canga, do caboclinho currupira, do preto velho que furta crianças, do clássico papão e outros legendários tira-teimas de que se servem as mães ignorantes para intimidar os filhos. Enfim, dá-lhe essa bela educação moderna que se baseia nas ciências positivas e tem por alvo a felicidade comum dos povos. O senhor devia ter muito em conta que sua filha não saísse pretensiosa, fútil, romântica e doentia como o geral das senhoras maranhenses. Devia prepará-la para saber estudar a si mesma e conhecer fisiologicamente a sua constituição médica, com que ela não se casaria, como por aí brutalmente fazem, sem estar o organismo completamente desenvolvido e o coração habilitado para compreender seus direitos de esposa e reconhecer seus deveres sagrados de mãe. Prepará-la, finalmente, para boa dona de casa, asseada, inteligente, forte, com o gosto cultivado, o corpo desenvolvido e o caráter acentuado, capaz de educar homens úteis, sadios e bons, e não paspalhões, tolos, raquíticos e religiosos, como temos tido até hoje, sujeitos que desde a escola só aspiram à cartilha de doutor e não se habilitam para ganhar a vida de outro modo, porque em casa a tola da mamãe habituou-os a se envergonharem de qualquer trabalho braçal. De sorte que, e é o que geralmente sucede por cá, chegados à cobiçada formatura,
Quando não são ricos, ficam de mãos atadas e, à vista da falta de recursos para ganhar a vida, renegam de suas ideias livres do tempo acadêmico, abafam os reclamos de seus brios, pedem desculpa de seu primitivo entusiasmo político, chamam rapaziada o que possuíram de bom, mandam a dignidade para o diabo e deixam-se rolar vergonhosamente para a vala comum dos homens dependentes do Estado. E onde está a causa do nhonhô, em vez de ser um homem útil e proveitoso, ter-se feito uma marionete do governo? Na ignorância, senhor Manuel, na ignorância materna, que produzia um filho mal educado e fraco. Raimundo parou para acender um charuto. Manuel meditava o que tinha ouvido. Então acha que não tenho razão? Perguntou Raimundo, puxando com insistência o fumo do charuto. Sim, não digo isso, mas... faça o que eu lhe digo e prestará um grande serviço à humanidade. Não digo o contrário, mas olhe que esse negócio de não querer que a gente reze é que eu acho assim um pouco duro. Não sei por quê. O que quer dizer um homem a rezar? Ainda uma mulher? Vá que seja. Tem lá as suas devoções, compreende-se, em casa, bem entendido, contanto que com isso não roube muito tempo às suas obrigações domésticas e não force os filhos a irem com ela à igreja. Por quê? Porque a igreja é muito prejudicial a uma criança. O que vai ela fazer lá? Adorar a Deus? E o Senhor a dá-lhe? Repito-lhe, senhor Manuel, o melhor meio de adorar a Deus é estudando a natureza e amando a humanidade. Isto é a verdadeira filosofia de Cristo e a verdadeira religião cristã, porque esses dois preceitos encerram o que há de mais sublime e de mais proveitoso: a moral e a caridade. Porém, a moral e a caridade práticas e não teóricas, como ensinam os padres. É a moral que ensina com o exemplo e aconselha com a experiência, a moral positivista. É a caridade que não estabelece gêneros diversos de miséria, nem se arroga o direito de castigar ou perdoar, e nem espera recompensa na vida eterna, porque ela se dirige ao homem e não a Deus. Não despreze o ladrão por ter roubado, nem a prostituta por ter se vendido. Não, socorra-os. Esses, mais que ninguém, precisam de quem lhes dê moral e caridade, porque esses miseráveis, condenados pelas nossas leis e por nossa igreja, são simples vítimas inconscientes da ignorância e má educação que receberam dos pais. Ou talvez vítimas de alguma moléstia orgânica. Não deviam ser punidos, deviam ser curados. Para salvá-los, o governo devia decretar escolas e hospitais. O patíbulo da lei, a excomunhão da igreja e o desprezo da sociedade nada aproveitam. A pena de morte ou o degredo roubam à sociedade um homem suscetível de regeneração, que talvez viesse a prestar grande serviço a seus semelhantes. O ostracismo faz os párias, incuba no seio do desprezado um grande ódio pela sociedade, uma raiva surda e devastadora como a lepra. E quem fez o ladrão e quem criou a prostituta? Foi a ignorância materna que não lhes verteu no coração a moral e a caridade práticas, as mães que eduquem as crianças no trabalho, em vez de as mandar de vez em quando confessar a um padre idiota ou metê-las em sociedades religiosas. Melhor seria que as fizessem praticar na fundição ou na tipografia do país, ou na casa do Ramos de Almeida, ou na alfândega com um despachante, ou em qualquer casa comercial. Em vez de as fazerem passar as horas vagas nos seminários e nas igrejas, habituando-se ao misticismo, à ociosidade e à hipocrisia, ou em vez de rezar em casa, agarradas às saias maternas ou brincando de esconder com as negrinhas, melhor seria que fossem mover um prelo, aprender um ofício, ajeitar desde pequenino o corpo ao trabalho. O trabalho proveitoso instrui sempre, e o hábito de trabalhar é o melhor escudo contra o vício. Em vez do crucifixo, do livrinho afeminado da missa ou do boneco de papel, meta-lhes na mão o malho, ou a enxada, ou o trapézio, ou o martelo, ou o buril, ou o pincel, a suvela, a plaina, a alavanca. Não tenha medo que o fedelho sucumba. Ao contrário, a saúde se fortificará com o corpo. A inteligência se preparará para receber os grandes tesouros da ciência, o coração para sentir os seus grandes deveres civis e domésticos e para finalmente suportar no bojo esse amor imenso, universal, esse amor pela humanidade que é o manancial de
todas as luzes, de todo o progresso e de toda a civilização. Manuel escutava sacudindo as rédeas de seu cavalo, pasmava da verbosidade de Raimundo. Nunca tinha ouvido falar assim. Iam a passo. Raimundo calara-se como alguém que para, depois de arrastado por uma corrente irresistível. Tinha um olhar profundo, fito e carregado. No seu rosto fresco de moço contrastava a autoridade e a experiência. O guia caminhava na frente, descuidado, cantando para matar o tempo. Você diz que o amor não dói no fundo do coração, queira bem e viva ausente, me diga se dói ou não. Raimundo, que fitava o caboclo, disse sem voltar o rosto: vê aquele homem que vai ali queixando-se idiotamente de que o amor dói? É um autômato. Tanto pode ser um aparelho de construção como uma máquina de destruição. Depende tudo da mão que o mover. Manuel fez uma cara de surpresa, como de quem não entende. O homem, continuou Raimundo, nunca é coisa alguma por natureza. É sempre o que ele quer ou o que querem que ele seja. A honra, a dignidade, a instrução e a coragem não são coisas inatas e espontâneas, mas sim o resultado de boa educação. Tudo aquilo são consequências. O homem é o desenvolvimento de uma criança. Uma criança é obra exclusiva de quem a educa. As mães, e só elas, são as grandes criadoras do bem e do mal. Fazer uma boa mãe é, por conseguinte, o trabalho mais proveitoso de nossos tempos. O senhor viu ainda há pouco aquele sertanejo ajoelhar-se no lugar em que morreu meu pai e rezar. Por que foi que ele fez aquilo? É porque aquilo foi o que lhe ensinaram a fazer. Até para pensar é preciso mestre, da mesma forma que ele faria uma ação útil, proveitosa, se o tivessem preparado para isso. Ora, doutor, o senhor também é muito exigente. De que modo ia-se agora preparar essa pobre gente? Eu lhe digo, olhe, se a província, em vez de construir tantas igrejas como há no Maranhão, tivesse levantado algumas escolas, se em vez de subvencionar conventos, irmandades, procissões e outras instituições presentemente inúteis e até perniciosas, tivesse facultado ao professor público bons ordenados que lhe chegassem para cuidar exclusivamente do ensino, aquele sertanejo não seria tão ignorante, não seria um simples autômato. Mas o que quer o senhor? Segundo o que tenho observado, o lugar do professor Régio é aqui um dos últimos refúgios dos homens desempregados. No Maranhão, quando o sujeito, ou por falta de habilitações, ou por se ter desacreditado, não tem em que ganhar a vida, vai ser uma dessas três coisas: professor, padre ou soldado. De sorte que a educação intelectual, moral e civil do povo está entregue ao refúgio da sociedade. Aqui, em geral, os professores são os homens mais ignorantes da província, os soldados os mais desordeiros e os padres os mais debochados. Imagine agora os magníficos resultados dessa trindade. É por isso que aqui os professores racham de bolos as mãos das crianças e não lhes ensinam coisa alguma. É por isso que os soldados acompanham os filhos dos oficiais ao colégio, compram a carne ao açougue, cozinham, servem o jantar do superior e lavam na maré o cachorrinho da mulher do comandante. É por isso que a batina aqui é uma tabuleta e o sacerdócio um balcão. Mas voltando à vaca fria, disse Manuel, o senhor está enganado com este povo. Aqui há muita criança que não tem o que fazer e não vai à escola porque os pais não as querem mandar. São pais ignorantes, mas nesse caso extremo o governo devia, como em países mais civilizados, lançar mão de meios também extremos. O ensino obrigatório, impor a escola como lei, multa aos infratores e prisão no caso de renitência. Mas é que ao governo não convém isso. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque é a forma do governo que nos rege não convém a verdadeira instrução das classes baixas. Onde iria parar a metafísica de nossa instituição se não fosse a ignorância e o misticismo do povo? Creia, senhor Manuel, que no dia em que o povo conhecesse os direitos e seu valor, baqueia com todas as nossas velhas instituições católicas e absurdas. Mas, por enquanto... Raimundo interrompeu-se para chamar novamente a atenção de Manuel sobre o guia que continuava a cantar na frente.
Pergunte àquele homem quais são seus deveres civis e sociais, quais são seus direitos e suas obrigações. Ele não lhe saberá responder, porque o vigário cada freguesia não ensina dessas coisas. É um ignorante em toda a vergonhosa extensão da palavra. É um movimento passivo, um instrumento capaz de se deixar aviltar e lesar, como capaz de tudo. No entanto, se amanhã este animal, levado unicamente pela bestialidade, cometer um crime, a justiça o agarra e castiga como se o tivesse preparado para respeitar as leis do país. Diga-me lá, isto é ou não uma injustiça? E sabe por que o governo seria muito capaz de mandar enforcar aquele homem se aquele homem fosse um escravo e matasse o senhor? É porque o governo é metafísico, porque supõe-se inspirado por Deus e está muito convencido que todo homem tem na fibrina um bocadinho de azeite divino, bastante para guiar e governar suas ações. É porque o governo acredita no diabo, na infalibilidade do Papa e na influência misteriosa dos planetas sobre a política do país. E não me venha dizer, meu caro senhor Manuel, que está abolida a pena de morte. Há bem pouco tempo foi nesta província condenado à forca um escravo de João Homem de Loureiro Siqueira por haver assassinado o senhor. E os maranhenses se regalhariam com o espetáculo de um homem assassinado pela lei, se não fosse o beriberi pensar melhor do que a justiça e dar cabo do criminoso na própria cadeia. Diz a etiologia que as alucinações, as pseudestesias, a loucura, etc., são moléstias muito curáveis. São simples desarranjos no organismo ou na idiosincrasia do indivíduo e que se combatem perfeitamente com água fria, música e boa alimentação. Como quer o Código Penal, nessa época em que o homem já não é um mistério, responsabilizar um desgraçado pelo mau estado de seus nervos, quando foi o próprio governo que o pôs nesse estado? Metam-o no hospital com os diabos, cure-o, já que não soube dar providências seguras para evitar o mal. Porém, o melhor remédio contra semelhantes achaques é a instrução e a educação, a boa educação moderna de que lhe falei há pouco. E será razoável condenar um escravo por ter matado o senhor? Ainda mesmo que esse escravo estivesse no seu juízo perfeito? Para que o escravizaram? Para que fizeram de um homem uma besta? As bestas feras não são responsáveis pelos seus atos. E demais, na minha fraca opinião, foi crime por crime. Um escravizou, o outro matou. Ficaram quites. Ora, não, senhor. Essa agora é que é muito forte. O homem não escravizou, apenas o que fez foi comprar um escravo. Venha dar na mesma. Roubar ou comprar um roubo, sabendo a procedência, é a mesmíssima coisa. Eu considero sempre um crime comprar ou vender um homem. Esses traficantes que andam descaradamente negociando em negros são os grandíssimos criminosos. São tão criminosos como o governo que consente semelhante imoralidade. E já que o senhor falou-me ainda há pouco em religião, e por me parecer que o senhor me supõe o menos religioso dos homens, pergunto-lhe, aqui que ninguém nos ouve, onde está a religião desses miseráveis que se dizem cristãos e vendem seu semelhante como os judeus venderam Cristo? Jesus pregou a igualdade, a humanidade e o direito natural do homem. Em que consiste a religião dessas senhoras maranhenses que travam do chicote e escadeiram um negro a ponto de matá-lo? Eu vi. Entretanto, o senhor as encontrará nas igrejas, com uma carinha de santas, a devorarem Padre Nossos. Sei de uma que saiu para a missa deixando em casa um escravo debaixo do relho e ordem para não interromperem o castigo, senão quando ela voltasse da igreja. E quando voltou, o pobre preto, que era um homem forte, musculoso, bonito, estava quase morto. Creia, senhor Manuel, que um tal procedimento é, além de tudo, indigno de uma mulher de brios e envergonha-me de ser brasileiro. Mas sabe o que tudo isto é, meu amigo? Ignorância. São defeitos de educação. Tanto a mulher ou o homem que comete a torpe covardia de castigar um escravo, como um tipo que especula e vive da escravatura, são igualmente mal criados.
Estão ainda sujeitos à viciosa educação que nos legaram em tudo, inteiramente em tudo, os nossos descobridores. Mas o que podemos fazer? Ora essa, procurar emancipar-nos o melhor e o mais depressa possível dessas torpezas que nos legaram. Quer que lhe diga com franqueza qual é a minha opinião a esse respeito e quais seriam os conselhos que daria a um escravo? Dizia-lhe: não sejas covarde, não sejas tolo. Quando o homem que se disse teu senhor for-te ao pelo, responde-lhe com uma bofetada e cospe-lhe nas ventas. Quando puderes arrear a carga do cativeiro, arreia, e na falta de um meio brando, lança a mão do que te parecer melhor. Quando se trata da liberdade de um homem, não admito considerações. Foge para a América do Norte ou para outro qualquer lugar seguro, e não te dou a consciência de proceder desse modo, porque na ocasião de te escravizar, não doeu a consciência ao teu carrasco. Foge e manda o teu senhor pentear macacos. Mas se fores apanhado e o teu dono meter-te em ferros e der-te uma mela, dessas que costumam dar por aí nos escravos que fogem, não hesites. Faze o que fez o escravo do João Homem. Enterra-lhe 2 palmos de ferro na barriga. Mata-o. Para dar mais uma boa e dura lição ao governo, que não teve energia para acabar por uma vez com a escravatura. Manuel não gostara da conversa e por mais de uma vez estivera quase a pedir ao companheiro que se calasse. Afinal, declarou que o governo não podia acabar assim com a escravatura, que isso seria prejudicar ao proprietário e que nem valia a pena falar sobre semelhante coisa, por ser um assunto já muito discutido. Raimundo perguntou-lhe então se o proprietário não foi, porventura, o primeiro a prejudicar os pretos da África, a prejudicar o futuro do Brasil, a prejudicar a sociedade inteira, que sofressem agora as consequências. Calaram-se ambos por uns 5 minutos. Entretanto, Manuel pensava sobre o que tinha ouvido, afinal disse: mas é que os atuais compradores com isso é que não têm nada. Perdão. E Raimundo tomou o fio da conversa. Diga-me cá uma coisa, o senhor não considera um roubo escravizar um homem? Não acha, pelo menos, que o ladrão que levasse sua carteira era menos criminoso do que o que levasse sua liberdade? Bem, vamos. Pois bem, admitindo que um sujeito roube hoje sua carteira e a vá vender amanhã a um outro, esse outro a um terceiro e assim por diante, até que o senhor a encontre nas mãos de um homem que, apesar de saber da procedência dela, pagou-a por bom dinheiro. Diga-me, o senhor tem ou não tem direito sobre sua carteira? O roubo é apreendido no lugar em que foi encontrado. Mas é que... Perdão. Da mesma forma, no dia em que o escravo reconhecesse os seus direitos de homem, podia dizer, sem cometer arbitrariedade alguma ao sujeito que o comprou: passa para cá a liberdade que me roubaram, ou eu te mato. Da mesma forma que o senhor diria: dê cá minha carteira ou vou queixar-me à polícia. Manuel riu-se, roendo as unhas. Raimundo afigurava-se-lhe agora, simplesmente, um pancada. E não me venha dizer, continuou o rapaz, que os escravos estão no caso dos terrenos aforados, porque esses pertenceram sempre à nação e o mesmo não sucede com os africanos. Sim, mas o que é verdade é que a escravatura é autorizada por lei, ultimamente para vergonha nossa, mas é que uma lei má deve ser reformada. Creio que não é de hoje esta lei. Leia com atenção a nossa história e os nossos códigos e verá muito claramente que o governo, no tempo da metrópole, não autorizou a escravatura. O que fez foi conceder licença aos colonos para que tivessem índios ao seu serviço. A única verdadeira coisa foi a maldita praga dos contrabandistas de negros africanos que escravizavam com o direito da força e da mentira. E essa será também a causa eterna de nossa maior vergonha e de nossos futuros embaraços. Ah, mais um dia, esse governo que não teve inteligência de seus deveres pagará bem caro a vergonhosa incúria. Quando do ventre livre rebentar uma nova geração de párias, mulatos, livres, inteligentes e repudiados pela velha sociedade de brancos, quando vierem esses leões, então segure-se bem o governo no seu trono, porque essa geração há de devorá-lo, e será bem feito.
Mas o que queria o senhor que fizesse? Pensemos friamente. O senhor sabe que o nosso serviço da lavoura, cá pelo norte pelo menos, é só possível ao negro. Não concordo, mas enfim, seria pelos negros livres e não sujeitos ao rélio. O que eu queria? Que se fizesse a independência dos nossos negros como se fez em Maryland e que se acabasse por uma vez com essa fonte de misérias. Isso era impossível. Mas quando não se pudesse fazer a independência logo, decretassem-se leis enérgicas que ampliassem mais a do ventre livre, por exemplo. Remeter logo os negros africanos para a pátria. Isso seria de justiça. Decretar que ficava livre todo e qualquer escravo por morte do senhor. Não consentir vendas, nem trocas, nem heranças forçadas ou indiretas de escravos, etc, etc. E isso, se não era legal, era ao menos justo. Manuel abanou a cabeça em ar de desconfiança e ambos se calaram. Só se ouvia o som cavo das patas dos cavalos e o falsete do guia que cantava. Quem quiser viver contente, não se meta a namorar, que a mulher só tem carinhos, não podendo maltratar. Caminharam meia hora silenciosos. O dia declinava. Os primeiros sintomas da noite levantavam-se da terra como um perfume negro. As aves refugiavam-se na mole balsâmica da floresta. A viração vergava os leques das palmeiras e produzia nas matas um murmúrio doce e voluptuoso. Tenho paurado tanto, disse afinal Raimundo com certo embaraço, e todavia podia ter aproveitado melhor o tempo. Como assim? Falando em meu próprio interesse. Eu me explico. Lembra-se o senhor que outro dia pedi-lhe uma conferência em seu escritório e que, ou porque o meu amigo se esquecesse, ou porque mesmo não houvesse ocasião, o certo é que não conferenciamos e, contudo, não podemos deixar de conferenciar. E então? É um grande favor que lhe tenho a pedir. Quem pudesse, nessa ocasião, observar a fisionomia do velho, notar-lhe-ia logo um ar contrariado e cheio de embaraço. Porém, Manuel tinha a cabeça baixa e a tarde escurecia. Trata-se de alguma questão comercial? Não, senhor. Trata-se de minha felicidade. Era a mão de minha filha que desejava pedir-me? Era. Então tenha a bondade de não pedir. Por quê? Para poupar-me o desgosto de uma recusa. Como? É natural que o senhor se espante, concordo. Dou-lhe toda a razão, está no seu direito. É um homem de bem, inteligente. Virá naturalmente a ter uma posição bonita, mas... O quê? Desculpe-me se o ofende tal recusa, mas creia que, ainda mesmo se eu quisesse, não podia fazer-lhe a vontade. Mas então está já comprometido com outro? É isso? Bem, esperarei. Resta-me ainda alguma esperança? Não é isso, mas... Não se quer separar da menina? Também não é isso, meu amigo. Também não. Então que diabo? Terei alguma dívida de meu pai que há de rebentar por aí como uma bomba? Que lembrança! Se assim fosse, eu cometeria um crime em não preveni-lo. O que o senhor possui está seguro e limpo. Então... Ah, já sei, fez Raimundo com vislumbre. Não quer dar sua filha a um homem de ideias tão extravagantes, mas descanse. São inofensivas e prometo modificá-las. Com o tempo é fatal. Mas não é isso, e eu peço-lhe que não insista. O senhor tem direito a uma explicação, porém, apesar de minha boa vontade, creia que não a posso dar. Ora esta! Mas então por quê? Desculpe. Porém, não posso dizer-lhe. Acredite que esta conversa é para mim um sacrifício horrível. De sorte que o senhor recusa definitivamente? Disse Raimundo já um pouco maçado. Sinto muito, porém, definitivamente. Ambos calaram-se de novo e não trocaram mais uma palavra até a fazenda do Cancela. Fim do capítulo 10. Gravado por Adriana Sacioto.